Queridos irmãos, queridas irmãs que participam da ceia, que Jesus nos envolva em sua paz. Era uma manhã ensolarada das muitas da segunda metade do primeiro século, na mais importante cidade do mundo, na capital do mundo, Roma. Um senador, junto com outras autoridades graduadas, seguia por aquela via quando um pequeno acidente se transformou quase numa tragédia. Os animais fogosos perderam, os seus cocheiros perderam o controle deles, e eles, enfim, ameaçavam agora todo aquele grupo humano. Quando, do nada, surge um rapaz mal saído da adolescência e corre na busca desses animais, e com muita habilidade consegue controlá-los, evitando o pior. Um acidente grave que envolveria essas altas autoridades, inclusive um senador. Imediatamente, as testemunhas, percebendo o gesto heróico daquele moço, o fizeram se aproximar do senador. Mas o rapaz não estava sozinho, junto a ele havia um senhor. E quando o senador se dirigia ao moço para agradecer o seu gesto, até mesmo perigoso, o rapaz sai de cena, porque o senador foca a sua visão naquele homem que acompanhava o garoto. Era um certo Paulo de Tarso. E foi esse encontro, o único encontro que se deu entre o senador Públio Lentulus e Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que marcou para sempre essa amizade, essa parceria, essa admiração sem limites, e que resultou para todos nós da comunidade espírita cristã num texto imorredouro. Isto porque ali o encontro, a vida fez o encontro, provocou o encontro entre o poeta e o herói. No Ocidente, bem sabemos, o maior dos poetas é considerado Homero. E Homero tem os seus heróis. Na Ilíada, Aquiles. Na Odisseia, Odisseu ou Ulisses. Os heróis, especialmente Aquiles, porque eles se aproximam daquilo que está acima da condição humana, daquilo que é considerado um valor supremo dos deuses. Portanto, os heróis não sofrem ou têm sempre uma medida, uma potência acima da nossa condição de réis mortais. No entanto, o poeta, assim, no seu texto ou no seu canto, lembra do poeta, lembra do herói para que ele seja seguido pelos mortais, como um exemplo. E assim aconteceu com Emmanuel. Aquele encontro foi, por demais, importante e ficou para sempre na retina do senador Públio Lentulus, esse mesmo que assina hoje, ou que assinava até pouco tempo atrás, pela pena de Chico Xavier, como Emmanuel. Homero, diz a tradição, era cego. Os melhores poetas são cegos, porque eles veem com a alma, como nos lembra Antoine Saint-Exupéry, que o essencial é invisível aos olhos. Como lembra Platão no livro 7º da República, que a alma tem que fazer uma conversão, deixar de olhar para fora e olhar para dentro, olhar para a própria alma. Assim são os poetas, sobretudo os poetas épicos, aqueles que cantam os seus heróis. E Emmanuel, ou o senador Públio Lentulus, se fez o poeta do herói Paulo de Tarso. Quando, na última segunda-feira, dia 8 de julho, a comunidade espírita dos dois planos comemorava, celebrava o grande feito da oferta feita pelo mundo espiritual a todos nós do plano material, a psicografia no dia 8 de julho de 1941 do romance, ou dito romance Paulo Estevão. Então, exatamente isso celebrávamos, porque não é um texto comum. Aliás, é o texto predileto das 462 obras psicografadas por Chico Xavier. O próprio médium, que teve a potência de receber esse volume de textos, reconhecia
disse por diversas vezes em entrevistas a sua predileção pelo livro Paulo e Estevão, que por isso e por outras razões se transformou num clássico, naquela divisão ou naquela definição do escritor italiano Italo Calvino, quando ele diz assim: um clássico é aquele livro que você sempre diz assim, eu nunca estou a lê-lo, eu sempre estou a relê-lo. O que caracteriza um clássico é a pedida pela releitura. É impossível que alguém se contente em ler apenas uma única vez um romance ou um texto como Paulo e Estevão. É um texto que merece revisitas. E cada vez que lemos, nos deslumbramos, nos emocionamos. Por isso, com certeza, é um texto que deve constar nas bibliotecas melhores do mundo superior. E a humanidade obteve essa graça, digamos assim, numa linguagem religiosa, esse presente, essa dádiva dos céus, quando, pela pena de Chico Xavier, por alguns meses, no ano de 1941, a obra passou a ser produzida num ritmo célere. Quem lê o livro Deus Conosco, também psicografado por Chico Xavier, resultado das reuniões íntimas da família Joviano, ali pôde perceber que a obra Paulo e Estevão, à medida que ia sendo produzida, ia sendo psicografada, o Espírito Emmanuel dava notícias que já tinha alcançado 3/4 da obra, ou estava se aproximando do fim, sobretudo quando ele psicografou um pequeno bilhete no mês de julho ou de junho de 1941. Então, havia, da parte dos encarnados, do círculo mais íntimo de Chico Xavier, uma certa ansiedade pelo livro, porque já tinha sido recebido naquela época, há 2000 anos, 50 anos depois, em que o drama pessoal do próprio senador Publio Lentulus era colocado à mostra. Mas agora, a biografia era em torno de um outro nome, do maior bandeirante do Evangelho, de um personagem, se fosse usarmos aqui teoria literária, que nem é mesmo linear, porque não é um personagem previsível, tampouco é um personagem esférico, mais rico, mais complexo. É um personagem que não pode ser definido, porque transcendeu, porque extrapolou os limites do humano, digamos assim. Aqueles que estudam a psicologia do herói, nos chamados poemas épicos, hão de perceber que normalmente o herói cresce primeiro quando ele se aproxima ou quando ele se afirma daquelas virtudes dos deuses olímpicos. O herói desce quando ele se torna humano, quando o herói chora, quando o herói lamenta, ou se lamenta, ou quando o herói, de algum modo, sofre as dores que qualquer mortal é capaz de sentir. E percebemos em Paulo, nesse texto, Paulo e Estevão, a carne no espírito, digamos assim, o drama humano, porque temos notícia de Paulo por Lucas, nos Atos dos Apóstolos, mas ali as diversas religiões cristãs que bebem dessa fonte desconhecem toda a extensão da humanidade desse gigante que é Paulo de Tarso. Desconhece, por exemplo, um dado importante do seu romance com Abigail e da sua relação muito estreita de parentesco com o primeiro mártir do cristianismo, com Estevão, o seu cunhado. Então são elementos que o mundo espiritual, num gesto de caridade, num gesto de misericórdia pela nossa ignorância, nos ofertou em 1941. Nós passamos a conhecer segredos, digamos assim, que circulam no mundo espiritual. Nada que negue o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no texto bíblico, absolutamente. São elementos que acrescentam, são elementos que fecham o quebra-cabeça, porque todos aqueles que se debruçam sobre o texto de Lucas, percebem que falta qualquer coisa. Ali Paulo está apresentado, mas é um Paulo mais ou menos esvaziado da condição humana na plenitude dessa. Em Paulo e Estevão, não. Ali nós percebemos Paulo completamente envolvido pelo seu comportamento fogoso, apaixonado, ou um Paulo que chora, ou um Paulo que sofre. Não somente o fato de ter sido apedrejado, ter naufragado 3 vezes, ter sido perseguido infinitas vezes, quando na terra, pela sanha
dos fariseus, mas é um outro Paulo, digamos assim, muito mais rico, muito mais completo. Daí a nossa dificuldade quando o pessoal diz assim, vamos falar de romances espíritas. E quando assim classificam, normalmente falam dos 5 melhores romances espíritas. Exatamente aqueles recebidos ou ditados pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo, Estevão, Ave Cristo e Renúncia. A comunidade espírita muitas vezes se entrega ao delírio de consumir textos que são realmente muito abaixo de qualquer qualidade literária, embora tenha verdadeiros tesouros. Quando alguém está em dúvida o que ler na categoria romance, experimente ler e reler aqueles que foram psicografados, esses 5 que foram psicografados por Chico Xavier. Aliás, Chico recebeu um 6º romance e esse foi perdido por força de uma intervenção de entidades inferiores. Esses 5 romances mostram, na verdade, heróis. No primeiro romance, há 2000 anos, nós achamos romance porque ali nós temos, de fato, um laço afetivo profundo entre Lívia e Públio Lentulus. Mas a grande heroína é Lívia. De algum modo, 50 anos depois, temos Ciro e a filha e a neta de Quinéus Lúcius, de Ovídios Lúcius, Célia, mas ali irmão Marinho realmente rouba a cena e se torna o protagonista do texto, mais uma heroína. Em Paulo e Estevão há uma dificuldade, afinal, onde está o romance? Há uma história romântica, efetivamente, na primeira parte do livro, em alguns capítulos, quando se estabelece um relacionamento entre a irmã de Estevão, Abigail, e Saulo de Tarso. Um romance com direito a declarações poéticas da parte do doutor da lei. Quem poderia imaginar aquele homem posto pelo apóstolo Lucas, tão intrépido, tão firme, lá nos Atos dos Apóstolos, a se derramar em poesia para a sua amada naquela casinha na estrada de Jope a Jerusalém. Está muito bem descrito. Emmanuel leva 3 páginas em determinado capítulo, descrevendo minuciosamente a conversa amorosa entre esse par, entre a amada e o amado. É um outro ângulo de Saulo de Tarso que ninguém suspeitava. E aí, quem efetivamente é o herói, digamos assim? Se existe um romance entre esses 2 personagens, Abigail e Saulo, mas o restante do livro, e até antes, não tem efetivamente cenas românticas, pelo menos nesse sentido literário do século XIX, o romantismo de Victor Hugo, ou das comédias românticas açucaradas de Hollywood dos dias de hoje. Absolutamente. Nós temos perfeitamente o delineamento de personagens heróicos. Estevão, aquele jovem hebreu que revela a sua conduta absolutamente superior desde o primeiro capítulo, nas ruas de Corinto. E, na sequência, a própria Abigail não seria uma heroína pela forma como ela sofre o seu drama de ver o irmão morto pelo próprio noivo, e mesmo assim manter a disposição de estabelecer ou de permanecer no noivado, ou do abandono da parte do noivo, da doença, é uma heroína. De se tornar cristã, graças às visitas do velho Ananias, ou ainda, na sequência, na segunda parte do livro, sobretudo, a figura de Paulo. Aí em si nós temos um grande herói. Então ficamos em dúvida, é um romance ou é um poema épico? Porque é próprio do poema épico descrever um herói ou uma comunidade heróica. Aí nós temos os Lusíadas de Camões, ou a Ilíada ou a Odisseia de Homero, em torno de um herói e da própria grecidade, no caso do poeta grego. Mas em Paulo e Estevão há essa dificuldade de ordem literária. O que nós percebemos perfeitamente é o talento do poeta, o talento de Emmanuel e a grandeza do herói Paulo de Tarso. Mas o romance é de tal grandeza que o próprio título é muito justo. Não é muito comum, ou, aliás, é muito comum, as biografias em torno de Paulo
serem centradas nele. É Paulo de Tarso, Paulo isso, Paulo aquilo. Emmanuel é o único que coloca um título desalinhado da tradição. Paulo e Estevão. Porque seria uma injustiça falar em Paulo sem Estevão. Emmanuel vai dizer isso logo no prefácio, breve notícia. Sem Estevão seria impossível Paulo. É uma parceria que se estabelece, isso é muito bem posto no segundo capítulo da segunda parte de Paulo, sobre humilhações, quando Emmanuel diz que foi o desejo de Jesus que o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, se tornasse o principal parceiro do primeiro algoz, Saulo de Tarso. Uma parceria que Emmanuel já se referia a ela lá no prefácio, que é a lei de cooperação. Toda grande obra passa necessariamente pela cooperação. E isto é um golpe profundo na ética dos dias modernos, quando os teóricos dessa seção da filosofia já não falam mais em individualismo, mas em ultra-individualismo, que é a marca do nosso tempo. Então, se consultarmos as páginas cristãs, o individualismo é uma distorção. Nenhuma grande obra é conduzida por um único indivíduo. Então, faz sentido o título, Paulo e Estevão. Quando Paulo, agora sofrido, depois dos 3 anos de deserto em Palmira, caminha sozinho, depois que deixa o casal Prisca e Áquila, depois que se despede do irmão de Gamaliel em Palmira, e faz sua trajetória absolutamente sozinho para Jerusalém, quando ele contempla as estrelas e leva praticamente 2 semanas no seu trajeto de Damasco para Jerusalém, na tentativa de retornar à capital judaica, ele se sente como envolvido por vozes. São as vozes de Estevão e Abigail. A partir daquele instante está consagrado que o doutor da lei, Paulo de Tarso, agora de coração renovado ao cristianismo, não experimente a solidão na sua profundeza. Ele estará sempre acompanhado, sempre inspirado pelos 2 irmãos, pela noiva desencarnada, Abigail, e pelo seu cunhado, Estevão. Uma bela história, cujos detalhes ainda assim escapam ao livro. É possível que esse texto, na sua versão integral, que deve circular no mundo espiritual, tenha mais detalhes dessa inspiração. O romance, em torno de 600 páginas, nas diversas edições da Federação Espírita Brasileira, chega a assustar aquelas pessoas menos acostumadas aos tijolos literários. Elas dizem, mas não tem uma coisinha mais fininha? Aí até que Adeilson Salles, talvez ouvindo essas vozes, escreveu Paulo e Estevão para os jovens, que assim, deve ter umas 25 folhas, não mais do que isso, páginas, melhor dizendo, e ilustrada. Você tem a impressão que está lendo O Pequeno Príncipe, mas é Paulo e Estevão para os jovens. É aquela coisa leve. Ou aqueles que são mais afeitos aos sonetos, pega Paulo e Estevão em sonetos de Gladstone Lage, do trabalho do poeta mineiro, que depois que teve a oportunidade de ler, não sabe mais nem pela qual vez, a obra Paulo e Estevão, quando ele estava lendo a versão em esperanto, Paulo ca Stefano, ele ficou tão encantado, Gladstone Lage, que resolveu reescrever o livro na forma de sonetos. Quem tem talento faz essas coisas. Quem não tem é que nem nós, a gente vai se contentando, vai chorando no decorrer do livro, começa chorando, continua chorando, termina chorando, mas não resulta em nenhum novo livro. Gladstone não fez isso. Mas, como dizíamos, qual a intenção desse poeta, de Emmanuel, em nos apresentar este herói, Paulo, e nessa perspectiva de um herói que tem companhia de Estevão, pelo menos? Lá no prefácio ele já nos adverte, não é mais uma biografia comum. Ele dirige o seu texto às igrejas mornas da atualidade. Igrejas mornas da atualidade. Em Ave Cristo, ele vai falar de um cristianismo de miolo vazio, ou de miolo enfermiço. Imaginemos um pão que só tem casca, o velho pão de bromato, que houve um tempo no Brasil que se fabricava um pão com excessivo bromato de potássio. Então, é exatamente isso, Emmanuel observando que as igrejas cristãs do século XX estavam mornas, para elas dirige o texto.
para uma espécie de avivamento. Era preciso recuperar toda a pujança do cristianismo primitivo para que essas igrejas se inspirassem, esses cristãos que somos todos nós, se inspirassem nessas atitudes apaixonadas de Paulo para, de algum modo, numa escala menor, as desenvolvermos e as imitarmos na nossa prática cotidiana. Paulo tinha exatamente essa marca. Era um homem apaixonado. Apaixonado no sentido posto pelos Espíritos e por Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, quando, nas questões 907 e 908, Allan Kardec indaga sobre a questão das paixões e o seu controle. Normalmente, quando nós falamos em paixão, já estamos tão contaminados pelas comédias românticas de Hollywood que já imaginamos um casal romântico e pronto. Mas a paixão no sentido platônico, no sentido da motivação, do entusiasmo, daquele impulso que efetivamente dá energia para que alguém possa crescer, avançar. Uma pessoa depressiva, por exemplo, é uma pessoa desapaixonada pela vida. Está faltando gás na expressão popular. Ela não tem ânimo, não tem energia, não tem paixão. E aí, os espíritos lembram a Allan Kardec uma figura posta por Platão no diálogo Fedro, dos cavalos alados. Os cavalos que na literatura grega e na antiguidade, de um modo geral, representam a força. Até hoje, HP é a potência do cavalo, a força. Então a paixão seria essa força que nos impulsiona. É impossível viver sem paixão. Mas as paixões, nesse sentido também, se excessivas, se os cavalos não obedecem aos cocheiros ou ao cocheiro, então elas são degradantes, elas são perigosas. Na estrutura da alma posta por Platão, a razão precisa controlar as paixões. A razão precisa das paixões, elas são a energia necessária para impulsionar os projetos da razão. Mas jamais as paixões devam conduzir à razão. E isso vinha acontecendo com Saulo de Tarso. Se percebe claramente que ele é apaixonado pela revelação mosaica. Moisés acima de tudo, e em nome de Moisés ele é capaz até de matar, como fez. Era um homem apaixonado. Nós não podemos dizer que Saulo e depois Paulo era uma pessoa morna, era uma pessoa assim, em cima do muro, na expressão de hoje. Absolutamente. Para Paulo tudo é muito intenso. Não havia possibilidade de alguém fazer um meio termo. A diferença é que as paixões no primeiro momento já estavam enlouquecendo, destruindo a biografia daquele homem. No segundo momento, quando ele se rende a Jesus, quando ele para de recalcitrar, quando ele para de ser rebelde às convocações sucessivas que Jesus vinha lhe fazendo na história da sua juventude, esse mesmo homem apaixonado assim o permanece. Mas agora a sua paixão ajuizada é completamente canalizada para a causa cristã. É este homem no final do livro, por exemplo, em que um grupo de soldados romanos, ao fazerem uma batida num culto cristão das catacumbas, e lá o oficial, o superior, junto com seus soldados, estavam prontos, na alta madrugada, para fazer os desvios todos o que era comum naquela época. Imaginemos naquela época, se hoje ainda o é, as torturas, os abusos. E Paulo, agora velho, encaniçado, ele vai dizer: alto lá, todo respeito com as mulheres e com as crianças. O próprio oficial fica assim, um tanto tonto. Mas quem era aquele velho? Essa é a expressão usada por Emmanuel. De onde vinha a autoridade daquele homem magro, velho, que conseguia paralisar, deixar tonto um oficial romano completamente acostumado a se exceder na força nas suas atividades policiais. Mostrando que mesmo na vida provecta, mesmo na velhice, Paulo continuava naquela disposição apaixonada. Quando o seu retorno a Jerusalém, logo depois do deserto de Palmira, da sua experiência, é esse mesmo Paulo que dispensa o transporte comum da época, à base de camelo,
a pessoa indo a camelo de Damasco a Jerusalém, levava cerca de uma semana. Ele fez questão de todo o trajeto, sozinho e a pé, sol a sol. Era um comportamento intrépido, apaixonado, vibrante. Essa é a marca de Paulo. E exatamente essa marca que precisa ser retomada pelos cristãos de hoje. São cristãos 50%, 30%, aquela coisa, eu sou, estou sendo, estou querendo ser, são coisas parecidas. O desculpismo vai nos visitando e a gente vai, enfim, levando assim, com certo prejuízo, a mensagem cristã. Podendo viver esse tesouro integralmente, porque o recusamos ou porque apenas parcialmente o aproveitamos, é uma questão difícil de ser resolvida. Às vezes é a preguiça, às vezes é o conflito, às vezes, enfim, isto, aquilo, outro, inconfessável, mas como se justifica que uma mensagem tão nobre como a cristã, quanto a de Jesus, tão transformadora, tão revolucionária, ainda não tenha triunfado completamente nos nossos corações? Porque o que Paulo fez é o seguinte, é aquele jogador talentoso que apenas mudou de time. Ele vinha trabalhando para Moisés, percebeu que outro time contemplava Moisés e muito mais, Jesus é o plus, digamos assim. Ele imediatamente muda a camisa e já começa a se tornar o artilheiro do time de Jesus. Ele não vai fazer nenhum treinamento, absolutamente. Então Paulo é esse homem, e como nós colocávamos, o que o faz crescer como herói é a sua humanidade. E Emmanuel, melhor do que ninguém, nos apresenta este Paulo humano. Este Paulo, por exemplo, que depois que se rende, literalmente cai do cavalo, às portas da cidade de Damasco, quando tem um tete-a-tete, quando contempla Jesus em toda a sua plenitude, ao sol do meio-dia, ao sol a pino, este homem, doutor da lei, com envergadura social a mais alta possível, dispondo de toda a autoridade para, enfim, prender, torturar, matar aos cristãos de Damasco, esse homem que transformou a perseguição aos cristãos até num problema pessoal, porque quem tornou a sua noiva cristã, Abigail, foi exatamente um certo velho Ananias, que era de Damasco. Então ele vai a Damasco até com a disposição vingativa. Eu preciso, enfim, ter um domínio, um controle sobre esse Ananias. Mas Jesus o surpreende às portas daquela cidade, e o que nós sabemos? Ele chega em Damasco, cego e, enfim, completamente renovado. A sua providência qual é? Estando em Damasco, ele vai procurar o seu amigo Sadoc. Ora, por que Sadoc? Porque Sadoc era um grande amigo desde a sua infância, o seu principal companheiro junto com Alexandre. É com Sadoc que ele tinha brincado, foi com Sadoc que ele cresceu aos pés do seu grande mestre Gamaliel, a escola judaica de Jerusalém, o seu mestre. Então, se ele estava ali cego, com poucos recursos, ele precisava do amparo amigo, um tanto atarantado com a nova revelação, com a situação que enfrentava. Era preciso um colo amigo, uma palavra afetuosa, alguém que lhe compreendesse, alguém que lhe oferecesse uma bilha d'água ou qualquer outra coisa, que lhe desse companhia, que lhe conduzisse, porque ele estava apenas com Jacó, um dos empregados que lhe acompanhava e que precisava voltar no dia seguinte para Jerusalém. Era a situação do doutor da lei. E quando ele e Jacó vão à casa de Sadoc, a mansão de Sadoc, em Damasco, Saulo diz com muita cautela: Jacó, procura o meu amigo Sadoc, o anuncia que eu estou aqui no portão. Diga que é Saulo. É a senha. Porque esse Sadoc, ele tinha sido criado pelo próprio pai de Paulo. Adotado praticamente. Devia muito ao próprio Paulo e à sua família. E ele lá fica de oitiva, Saulo fica de oitiva no portão ouvindo. O funcionário vai até o terraço do palácio, anuncia que Saulo está ali, Sadoc aparece, escuta, e como ele está? E aí Jacó diz tudo o que aconteceu. Que ele estava cego, que ele estava só,
que ele estava transformado e que precisava de um amparo, da amizade de Sadoc. Sadoc pensa, pondera e faz aquilo que os filósofos pragmáticos normalmente dizem, um cálculo da utilidade, o que é mais conveniente, o que é melhor para mim, o que me dá mais lucro. Ora, eu estou com visitas de outra parte, com pessoas importantes que irão comigo no próximo sábado à sinagoga. Faz sentido eu receber um amigo cego, doente e talvez perturbado mentalmente? Então Sadoc diz com toda segurança, diga lá para Saulo que eu não estou em casa. É a mentira. Diga que eu não estou em casa. Então o velho Jacó se aproxima e disse, Senhor, o vosso amigo Sadoc não está em casa. Então Saulo, naquele seu espírito autêntico, disse, mas como não está em casa? Eu estava aqui de oitivo e ouvi a voz dele com toda clareza. É claro que Sadoc está em casa. E aí o velho Jacó teve contato toda a história. Senhor, ele me pediu para que dissesse assim, que não estava em casa. Primeiro grande golpe. Primeiro grande golpe. E aí nós percebemos a grandeza de Allan Kardec em fechar aquelas três questões na última parte do Livro dos Espíritos, 937, 938 e 938A, sobre decepção, ingratidão dos amigos e afeições destruídas. Quando Saulo mais precisava, ele sofreu mais do que a indiferença, o repúdio. Assim como Jesus foi negado por Simão Pedro, naquele momento Sadoc negava o amigo. Toda uma história. Quando Saulo, depois de 3 anos, junto com Prisca e Áquila, no deserto de Palmira, tenta e passa por Damasco e volta a Jerusalém, a mesma coisa, quando ele vai à casa da irmã dele, Dalila, a irmã já não morava ali. Na sequência de sai, é claro, em Jerusalém, eu tenho o meu grande amigo Alexandre. Vai à casa de Alexandre. Alexandre o recebe, mas o chama de louco, de perturbado mentalmente. E quando ele diz, mas Alexandre, você sabe que o nosso mestre Gamaliel, ele também se converteu a Jesus, ao cristianismo. E Alexandre diz, sem meias palavras, que Saulo estava mentindo. Ser chamado de mentiroso, naquela condição máxima de fragilidade, ele que tinha viajado quase 2 semanas a pé, estava com fome, doente, com febre, e essa foi a recepção dada por um amigo. Ele vai acumulando as ingratidões, as decepções. Era preciso desconstruir todas aquelas ilusões que ele tinha montado na sequência dos seus quase 30 anos de rabinato, ou de condição de hebreu, nos últimos anos de rabi, doutor da lei, melhor dizendo. Então Emmanuel faz questão de mostrar toda a humanidade desse personagem. Qualquer um de nós, sofrendo tais golpes, como reagiria? E Saulo, naquela empolgação, tão logo, quando ele está em Damasco, quando ele é curado, se ele é abandonado por Sadoc, ele fica numa pensão barata, na rua direita, ali, no 3º dia, ele passa 3 dias em oração e meditação. Hoje seria uma operação impossível, porque o telefone tocaria, a internet, não sei o que, pronto, a criatura jamais passaria 3 dias em oração. Porque mesmo que você queira, as comunidades não deixam, o Facebook não deixa, não sei quem não deixa, porque é uma loucura, né? É uma loucura coletiva. Você tem que sair do planeta Terra, porque onde tiver sinal de internet, eles te acham, eles te pegam, o celular toca, alguma coisa acontece, e de repente você volta a respirar as mazelas humanas. Mas naquele tempo, felizmente, não havia internet, não havia Facebook, não havia essas coisas perigosas que nos chamam a realidade virtual, digamos assim. E Saulo ficou 3 dias repassando a sua vida, 3 dias naquela pensão. No 3º dia chega exatamente Ananias. E Ananias é, na verdade, um grande reencontro, porque representa Jesus. Observemos a potência mediúnica de Ananias, porque é esse mesmo Jesus que aparece às portas de Damasco para Saulo, é o mesmo que aparece para Ananias e faz. Ananias, vai à pensão da rua direita e procura Saulo e o cura-o. E cura-o. Observemos, naquele tempo em que a mediunidade, porque as pessoas pensam que Jesus, depois que foi crucificado, abandonou definitivamente a terra. Não é bem isso.
há evidências em Atos dos Apóstolos que Jesus continuou operando junto aos cristãos, em espírito. Então ali estava, Ananias cura Paulo, e o doutor da lei, acostumado ao rigor dos textos, às disciplinas austeras de um típico hebreu de seu tempo, chora copiosamente diante do velhinho, pela cura e pela amizade, aquela amizade negada por Sadoc, aquele homem que parecia seu inimigo até pouco tempo, na verdade, era o seu primeiro amigo cristão, é quem lhe dava apoio, é quem lhe trazia as palavras de afeto que ele precisava. É esse mesmo Ananias que vai levá-lo à noite para que ele conheça, para que Saulo conheça, uma pequena comunidade, uma eclesia, uma assembleia, em que cristãos pobres se reuniam para ler os textos de Levi e de Mateus para fazerem oração. E aí nós encontramos um dado importante, porque na casa de uma lavadeira tão humilde, mas tão humilde que ela tinha que alugar o quarto em que ela fazia evangelho com os cristãos, essa reunião simples, para poder manter a alimentação do seu filho paralítico. Saulo, acostumado àquela pompa do sinédrio, dos doutores, dos 71 doutores de Jerusalém, do templo, aquelas paredes suntuosas, aquelas regalias, de repente ele é posto naquele ambiente o mais simples possível. Aquelas pessoas que eram operários, miseráveis, e que todos respiravam a mais completa amizade. Ele fica encantado. Pela primeira vez ele volta a encontrar gente em carne e osso, gente em que pulsava os valores cristãos. E ao final do evangelho, não obstante a pobreza daquela gente, aí tem um detalhe importante para os nossos evangelhos no lar. Porque Emmanuel vai dizer que foi servido água e um certo pão. Artros, em grego. Um pão. Pão simples. Como a mostrar aquilo que nós chamamos hoje de ágape, o ágape fraterno. Porque ágape, a palavra grega, quer dizer amor. Em amor você não diz o amor não é masculino, o amor é feminino, é reagape, é amor. O amor é feminino em grego. O grego tem essas coisas. A morte, por exemplo, não é a morte, é o morte. A morte é masculino, porque tem que ser muito macho para a morte, né? Coisa... Já pensou? Uma morte assim, com medo de barata, coisa assim, não... Nunca a barata teria morrido, porque se a morte fosse mulher, quando visse a barata, correria, a barata sobreviveria para sempre, né? Então, os gregos eram inteligentes, a morte tinha que ser o morte, rotanatos. Mas o amor é a amor, o amor é feminino. O amor espiritual, não estamos falando aqui de Eros, do amor dos amantes. Então é esse mesmo amor, é esse ágape fraterno a que Paulo foi se acostumando, que ele vai dedicar um dos mais belos textos de Sem Notícia à Humanidade, que é exatamente aquela carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 15. Primeira carta aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse reagape, o amor, ou a amor, nada seria. Aí ele vai colocando, e coloca 15 qualidades para o amor. O amor é isso, o amor não é aquilo. Ele vai mostrando para a comunidade de Corinto, que era a comunidade cristã mais rica e mais preocupada com os prazeres humanos. Era mais intelectualizada, era mais rica, mas também era mais depravada, que tinha pequenas quedas. Em Corinto tinha micarande de vez em quando, digamos assim. E os cristãos lá tinham as recaídas. De vez em quando ia para micarande, de vez em quando, e Paulo chamava a atenção disso. E tinha muita mediunidade também em Corinto. Então é esse mesmo Saulo que vai se acostumando ali com aquele evangelho simples. É ele que percebe, e ouvindo Ananias, ele fogoso, queria voltar para... Tentou naquele mesmo dia falar na sinagoga de Damasco, foi muito mal recebido. Então Ananias disse: Saulo, é melhor, meu irmão, que tu vás te afastando desse universo do judaísmo. E aí ele lembrou, por que não fazer uma visita ao velho mestre Gamaliel? Quando nós estamos atarantados, é hora de ouvir o mestre. O mestre espiritual, às vezes um mestre material, que pode ser um psicólogo, pode ser uma pessoa, enfim, em que a gente reconheça algum juízo. Ele estava um tanto desorientado. Aquela personalidade anterior
Ele estava querendo agora colocar a serviço de Jesus, mas havia uma rejeição expressa. Era uma precipitação. E Ananias recomenda que ele procurasse Gamaliel. Ele vai a Gamaliel, chora com Gamaliel. O primeiro capítulo da segunda parte de Paulo e Estevão é um choro só. Saulo chora compulsivamente. E na sequência, Gamaliel propõe que ele vá ao deserto de Palmira, ficar com um casal cristão, Prisca e Áquila. Interessante como Jesus é delicado, porque Prisca e Áquila tiveram um pai, Áquila pelo menos teve o pai morto na perseguição, conduzida pelo próprio Saulo de Tarso. Mais uma vez o algoz fica diante de suas vítimas e há uma completa integração numa perspectiva de perdão que nós desconhecemos ainda. É o algoz sendo amparado, sendo compreendido, sendo estimulado a crescer pelas suas próprias vítimas. Porque há um momento em que este homem, acostumado a compulsar os rolos de pergaminho, delicadamente lá em Jerusalém, agora vai trabalhar como tecelão. Há uma cultura do judaísmo em que o indivíduo, ele, por uma prática de vida, ele precisa na infância aprender um ofício para jamais depender da mendicância. Mesmo os mais ricos, é uma questão de valor. Os pais fazem com que o filho aprenda uma profissão manual. Se algum dia se der um infortúnio, e houver uma quebra financeira, ele ficar desamparado, sem nenhum lastro material no mundo, restaria a esta pessoa aquele ofício que ele aprendeu na infância. E teria a habilidade para evitar a mendicância, para trabalhar com as próprias mãos e ganhar o mínimo. E assim Saulo não foi diferente dos outros rapazes de sua geração. O seu pai o ensinou a ser tecelão, a tecer aqueles tapetes enormes que eram vendidos naquela época. Então este homem fica lá no deserto por 3 anos, diariamente, sol a sol, tecendo tapetes com pelo de camelo. De modo que quando ele volta, ele está irreconhecível. Ele vai falar na sinagoga de Damasco novamente, é rechaçado, mas ele está magro, a pele completamente enegrecida, como dos beduínos daquela região, as mãos delicadas, completamente rugosas e grossas, por força do manuseio do pelo do camelo. É uma outra criatura. Então os 3 anos foram importantes no deserto. Todos nós precisamos de experiências de deserto, sobretudo quando estamos saindo de uma situação perturbadora, como o caso de Saulo. Ele precisava agora definir, consolidar sua nova personalidade, sua nova tábua de valores. Ele agora era um cristão. Ali ele aprendeu a ser humilde, junto com aquele casal, em que às tardes costumavam comentar as anotações de Levi. No deserto, apenas os 3. Então esse período de 3 anos foi muito importante para o recomeço de Paulo. Quantas pessoas apostam nas conversões instantâneas e mágicas? É de um dia para o outro, a pessoa acha que já é uma nova criatura. Daí porque Paulo falava do homem velho e do homem novo, porque ele passou por essa experiência de transformação de fora para dentro para fora. Ele teve que se reconstruir, de abandonar certas coisas e de experimentar aquilo que ele abominava, as experiências mais humildes, ali no deserto. E o deserto, como dizíamos, por força das telecomunicações hoje, é uma experiência dificílima, porque ninguém dá trégua. É muito difícil uma casa em que não haja vários terminais de notebook, computador e companhia. As possibilidades de interação com o mundo são muitas. Então a experiência do deserto está cada vez mais difícil. O escritor espírita Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai recomendar aquelas pessoas que desejam ter uma vida mental superior, que elas estudem, que elas leem nas horas mortas. Ora, que horas mortas são essas? Quando a cidade adormece. Quando a cidade adormecia, porque naquele tempo na França não tinha luz elétrica e tal, até que adormecia cedo. Quando a cidade adormece. Porque imaginemos, se cada pessoa pensa, se o pensamento é uma força viva, é lançada no ar.
os pensamentos, as vibrações que estão no ar, a interação, televisores ligados, pessoas acessando mil coisas, essa dinâmica, essa circulação. Então, quando as coisas vão se acalmando, quando ninguém é louco, vai ligar para você às 2 da madrugada, aí é o seu deserto, sua hora morta, como recomenda Leon Denis. São experiências importantes. Então, nós temos essas questões e mostrando que Saulo é esse gigante que Paulo de Tarso merece uma releitura de todos nós. O mundo espiritual já fez sua parte em trazer esse tesouro através do trabalho penoso de Chico Xavier. Quantas noites deve ter custado a Chico Xavier a psicografia de Paulo e Estevão? Porque durante o dia ele trabalhava na Fazenda Modelo, como qualquer funcionário público correto. Atendia as pessoas no Centro Espírita Luiz Gonzaga e depois disso é que ia psicografar Paulo e Estevão. Então essa obra portentosa que nos apresenta de forma mais próxima do real a figura de Saulo, ou de Paulo, melhor dizendo, merece a nossa leitura. E nesta semana, num preito de gratidão, nós poderíamos perfeitamente fazer com que o mundo espiritual reconhecesse o esforço de todos e voltarmos a ler Paulo e Estevão. Não há desculpas, somos, de modo geral, todos já letrados, alfabetizados. E mesmo sendo um texto longo para aquelas pessoas desacostumadas a textos maiores, podemos lê-lo passo a passo. A vantagem da leitura é porque nós normalmente mobilizamos as grandes potências da alma segundo a psicologia. Quando eu estou, por exemplo, assistindo, eu não vou ler Paulo e Estevão, não, eu vou comprar um DVD sobre Paulo, daqueles piratas, e com R$2 eu resolvo meu problema. É a mentalidade utilitarista. Quanto é que custa o romance? Quanto é que custa o DVD? Está vendo que economia eu fiz? Acontece que aquele DVD não reproduz Paulo e Estevão. Não existe ainda a obra de cinema Paulo e Estevão. Ainda que existisse. Porque ao ler, nós vamos passo a passo acompanhando Emmanuel. Nós vamos mobilizando, por exemplo, as funções como a atenção, a imaginação. Porque quando a gente assiste um filme, uma teledramaturgia, a imagem já está pronta. Quando a gente vai lendo, nós somos obrigados a imaginar. E Emmanuel é um autor tão talentoso que ele permite que você vá construindo. Quando você lê Paulo e Estevão, você tem a impressão que está diante de uma tela cinematográfica. Ali o cenário, a dinâmica, os personagens, tudo é muito vivo. Então Paulo é esse herói, ou na expressão que ele mesmo escolheu, o que ele mesmo escreveu, o vaso escolhido. Nós gostaríamos de lembrar que na internet, e agora recomendaríamos a internet, há o portal ser.org do escritor espírita Haroldo Dutra. E lá nós temos uma parte do seminário litero-musical Paulo e Estevão. E nós temos a bela música lá, o Vaso Escolhido, de Tim e Vanessa, mostrando numa linguagem musical esse personagem que tem levado às lágrimas muitas pessoas. Daí porque Haroldo Dutra vai dizer que o romance Paulo e Estevão é um romance cebola. À medida que você vai abrindo as páginas, você vai chorando e não sabe por quê. Porque é exatamente isso. Não é aquele Paulo que as pessoas idolatram e acham que é um herói sublime do mundo espiritual. É um Paulo em carne e osso, é um Paulo humano, é um Paulo sofrido, é um Paulo que chora, é um Paulo que sente saudade, é um Paulo que sente solidão. Todas as inquietações que nós sofremos, esse mesmo Paulo sofre. Mas ao mesmo tempo é um Paulo apaixonado por Jesus e pela sua causa, e por isso é aquele capaz de oferecer a mais alta renúncia que qualquer um de nós poderá fazê-lo, que é da própria vida. Todos nós nos apegamos à própria vida. E Paulo certa vez escreveu: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. É a mais alta renúncia, você abrir mão de sua própria vida e colocá-la por completo à disposição do próprio Cristo, como ele o fez. Nietzsche, o filósofo alemão atormentado, certa vez, no seu texto um tanto ácido, amargo, sobre o cristianismo, ele vai dizer que Paulo é o mau evangelista, que Paulo de Tarso
é o homem que estragou a mensagem trágica de Jesus. Mas é esse mesmo Nietzsche, na juventude, que vai colocar na lápide do seu pai, nos cemitérios, na Basileia, uma sentença de Paulo, tirado da carta aos Coríntios. Na verdade, Nietzsche era um ressentido com Paulo pela sua experiência familiar. Era neto de pastor, filho de pastor. Embora o seu pai e sua avó estivessem mortos, a sua mãe e a sua irmã queriam forçá-lo a ser pastor. Então ele se rebelou contra o cristianismo, se rebelou especialmente contra Paulo, e chamava o mau evangelista, mostrando claramente que esse gênio da filosofia alemã é um gênio atormentado, porque não foi capaz de entender um outro gênio. O filósofo francês Henri Bergson, na sua obra As Duas Fontes da Moral e da Religião, vai nos dizer que a civilização avança graças àqueles que estão na sua vanguarda, aqueles homens superiores e mulheres que estão experimentando os valores do futuro, as formas mais completas da própria civilização, e que nós, acanhados, não conseguimos realizá-las. Aí ele vai falar do gênio, do santo e do herói. Um Einstein, por exemplo, representa talvez qualquer menino da matemática, qualquer adolescente, talvez no século 30. Já pensou um menino assim, saber tanta física quanto Einstein? No século 30. A humanidade futura. Um santo, por exemplo, daqui a alguns séculos, todos nós estaremos no patamar de Francisco de Assis. Não me pergunte quantos séculos, mas daqui a alguns séculos isso é garantido. É a lei do progresso, segundo os Espíritos. Portanto, Francisco está na vanguarda da humanidade. Sócrates está muito adiante. E entre esses heróis, com certeza, podíamos figurar a pessoa de Paulo de Tarso, que, aliás, é citada pelo próprio Bergson, o filósofo francês, nesse texto. É este homem que está na vanguarda da humanidade. É esse que está como que ensaiando, está experimentando condutas que todos nós deveremos fazê-lo na sequência dos milênios, dos séculos. E a mensagem cristã exige isso. Portanto, que todos nós possamos, em gratidão ao mundo espiritual, revisitar as páginas desse texto, que particularmente tenho dificuldade de enquadrar como um simples romance, por força do desgaste dessa classificação. Me parece mais um grande poema em prosa que decanta um herói que não se separa de outro. O herói é Paulo, mas como lembra o próprio poeta Emmanuel, não existiria Paulo sem Estevão. É próprio da lei da cooperação. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.